E se eu te dissesse que o que você sabe sobre a Páscoa pode estar incompleto? Que por trás das tradições modernas existe um segredo profundo e esquecido, revelado na Bíblia, mas pouco comentado. A Páscoa é um dos eventos mais importantes do cristianismo, mas sua verdadeira história é muito mais impactante do que a maioria imagina. Hoje, você vai conhecer a origem e o real significado desse dia tão especial. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir como a primeira Páscoa, lá no Egito, está diretamente conectada ao sacrifício de Jesus e o que isso significa para a sua vida hoje. Prepare-se para uma jornada de descobertas. No final, você nunca mais verá a Páscoa da mesma forma. Quando falamos de Páscoa, qual a primeira imagem que vem à sua mente? Para muitas pessoas, é o feriado com chocolates, coelhos e celebrações em família. Mas, de onde vieram essas tradições? Elas realmente têm uma ligação com o verdadeiro significado da Páscoa? Perceba como as respostas são diferentes. Algumas falam de um aspecto religioso, outras apenas das tradições comerciais. Mas como tudo isso se misturou ao longo do tempo? Algumas tradições como o coelho e os ovos vieram de antigas festividades relacionadas à fertilidade e à primavera, como as celebrações a Eustre. O cristianismo incorporou a Páscoa ao seu calendário, dando-lhe um significado totalmente novo baseado na ressurreição de Cristo. Nos últimos séculos, a Páscoa se tornou uma data comercial, perdendo parte de seu sentido original para muitas pessoas. Mas para entendermos a verdadeira história da Páscoa, precisamos voltar ainda mais no tempo. Antes da ressurreição, antes mesmo de Jesus, ao Egito Antigo. Você está pronto? Para entender a verdadeira Páscoa, precisamos voltar ao início. Séculos antes de Jesus, encontramos um povo escravizado, clamando por libertação. E foi então que algo extraordinário aconteceu. Deus ordenou a Moisés que cada família israelita sacrificasse um cordeiro sem defeito e passasse o sangue nos umbrais das portas. Naquela noite, o anjo da morte passou sobre o Egito, poupando apenas aqueles que tinham o sinal do sangue. Esse evento ficou conhecido como a primeira Páscoa. Ao aproximarmos a narrativa do Novo Testamento, somos imediatamente transportados para um cenário repleto de significados transformadores. Durante a última ceia, em meio a um ambiente carregado de tensão e expectativa, Jesus reuniu seus discípulos para celebrar a Páscoa de uma maneira que jamais seria esquecida. Neste encontro, elementos simples como o pão e o vinho se transformaram em símbolos profundos, representando o corpo e o sangue do próprio Cristo, prenunciando o sacrifício que traria redenção à humanidade. Foi nesse momento que a antiga tradição, enraizada na libertação do Êxodo, encontrou uma nova dimensão, abrindo caminho para a criação de uma aliança renovada e eterna. A atmosfera na última ceia era de um misto de alegria e tristeza. Jesus, ciente dos desafios que se aproximavam, olhava nos olhos de cada discípulo, transmitindo uma mensagem de amor e esperança que ultrapassaria o tempo. Enquanto partia o pão, ele enfatizava que aquele ato simbolizava seu corpo, prestes a ser entregue em favor de toda a humanidade. Ao oferecer o cálice, referia-se ao novo pacto, selado pelo seu sangue, que proporcionaria perdão e a promessa de uma vida transformada para todos que crescem. Essa celebração não era meramente um ritual de memória, mas o prenúncio de uma revolução espiritual que transformaria a relação entre Deus e os homens. No contexto do Novo Testamento, Jesus surge como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, sendo reconhecido como o Cordeiro de Deus. Essa ligação é clara quando se observa o paralelo entre o sacrifício do Cordeiro na primeira Páscoa e o derramamento do sangue de Cristo, que trouxe libertação definitiva dos pecados. Assim, a Páscoa transcende sua conotação histórica e se converte num chamado à verdadeira liberdade espiritual, onde cada símbolo presente, o pão, o vinho, a comunhão, reforça a mensagem de redenção e renovação. Ao refletir sobre esse episódio, nota-se que Jesus não apenas reinterpreta a tradição pascal, mas a eleva a um patamar de intimidade inédita com o divino. Cada gesto na última ceia era um convite para que os discípulos, e por extensão, todos os crentes, se inserissem em uma nova aliança. Essa aliança se caracteriza por uma relação pessoal e direta com Deus, rompendo barreiras e estabelecendo um caminho de reconciliação e amor incondicional. A experiência da ceia, portanto,
passa a ser muito mais que um simples rito, é a materialização de um compromisso sagrado, um chamado à transformação interior que ressoa através dos séculos. Nesse cenário de profunda renovação, o ritual da ceia se torna um memorial vivo do sacrifício de Cristo. Cada vez que os cristãos participam deste momento, renovam não só a memória de um ato redentor, mas também o compromisso de viver segundo os ensinamentos de amor, perdão e compaixão. A nova aliança instaurada por Jesus demonstra que o verdadeiro poder da fé reside na capacidade de transformar vidas e libertar corações, levando-os a uma existência pautada pela verdade e pela esperança. A conexão entre a Páscoa do Antigo Testamento e a celebração cristã revela uma continuidade surpreendente na história da salvação. Enquanto o ritual do Cordeiro na Páscoa original simbolizava proteção e libertação, o sacrifício de Cristo inaugura uma nova era, onde o perdão se torna a base para a reconstrução da relação entre o homem e o Criador. Essa transição não apenas reafirma a fidelidade de Deus às suas promessas, mas também convida cada indivíduo a vivenciar uma fé autêntica, onde cada ato de devoção é um passo rumo à transformação pessoal. O sacrifício voluntário de Jesus, demonstrado na última ceia, representa o ápice do amor divino. Ao se oferecer, ele quebrou os ciclos do pecado e inaugurou um novo tempo, onde a redenção e a esperança se tornaram acessíveis a todos. Esse ato de entrega total redefine o conceito de sacrifício, mostrando que o poder da verdadeira mudança está na capacidade de se doar sem reservas. Para os discípulos, esse momento foi um divisor de águas, marcando o início de uma jornada de fé que se estenderia para além da vida terrena. À medida que nos aprofundamos nessa conexão, somos desafiados a refletir sobre como a nova aliança impacta nossa existência hoje. Será que temos absorvido plenamente o significado do sacrifício de Cristo? Ou continuamos presos a interpretações superficiais que não refletem a profundidade dessa verdade? Essa pergunta se torna um convite à introspecção e à ação, estimulando cada crente a buscar uma relação mais genuína com Deus. A nova aliança é, afinal, um presente divino que requer renovação constante através do compromisso pessoal e da vivência diária dos valores de amor e compaixão. Fica evidente que a mensagem da última ceia transcende o tempo e permanece como o alicerce da fé cristã. A celebração da ceia é uma reafirmação contínua do poder transformador do sacrifício de Jesus, um lembrete perene de que a redenção está ao alcance de todos. Essa nova aliança, firmada com sangue e amor, é a chave para uma vida repleta de esperança e significado, convidando-nos a transcender as limitações do passado e abraçar a plenitude de uma fé que liberta. Em última análise, a ceia não é apenas um rito de passagem, mas um testemunho vivo do amor eterno de Deus. A nova aliança é, afinal, um presente divino que requer renovação constante através do compromisso pessoal e da vivência diária dos valores de amor e compaixão. Ao longo dos séculos, o povo de Israel comemorou a Páscoa, relembrando sua libertação da escravidão no Egito. Mas, em uma noite em Jerusalém, essa antiga celebração ganhou um novo e profundo significado. Um homem, conhecido como Jesus de Nazaré, se preparava para cumprir o que foi predito séculos antes. Naquela noite, durante a ceia pascal, Jesus pegou o pão, partiu e disse: "Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim." Da mesma forma, o cálice com vinho representava o seu sangue, que seria derramado para a remissão dos pecados. O cordeiro pascal, que outrora simbolizava a salvação do povo hebreu, agora apontava para o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus. Ele, sem defeito e sem pecado, ofereceu sua vida para a salvação de toda a humanidade. Na cruz, Jesus se tornou o sacrifício final, cumprindo tudo que foi prefigurado na Páscoa judaica. O sangue que ele derramou se torna o sinal de nossa libertação eterna, uma redenção que vai além da escravidão física e alcança a liberdade espiritual. E assim, o ciclo da Páscoa se completou, e o significado dessa celebração ganhou uma nova dimensão. O que era um símbolo de libertação física agora se torna a promessa de uma libertação espiritual, eterna e universal. Durante séculos, o povo de Israel rememorou com fervor o milagre da libertação no Egito. Mas, ao longo do tempo, essa celebração encontrou um novo significado, um que ecoaria pelos séculos e transformaria a história da humanidade. Naquela noite, em meio à tensão e à esperança de um povo, Jesus de Nazaré preparava-se para cumprir uma profecia milenar.
Ele sabia que a Páscoa, símbolo da libertação, apontava para um sacrifício ainda maior, destinado a renovar a aliança entre Deus e a humanidade. Tomai, comei, isto é o meu corpo, entregue por vós. E, do mesmo modo, o cálice que agora partilho convosco é a nova aliança, selada com o meu sangue, para a remissão dos pecados de todos. Assim como na Páscoa judaica, onde o sangue do Cordeiro protegia os lares dos hebreus, naquele momento o sangue de Jesus seria o sinal de uma redenção universal. Um sacrifício sem defeito, que cumpre as antigas profecias e inaugura uma nova era de esperança. Após a última ceia, o peso do destino se fez sentir. Em um jardim silencioso, sob o luar pálido, Jesus orava, ciente do sacrifício que o aguardava. Seus discípulos, divididos entre o temor e a incredulidade, não compreendiam plenamente a magnitude daquele momento. No Getsêmani, entre o pranto e a oração, Jesus enfrentou a solidão de sua missão. O sangue que seria derramado não era apenas o de um homem, mas o prenúncio de uma nova aliança que transformaria a relação entre Deus e a humanidade. No Calvário, a convergência de dor, sacrifício e redenção se revelou. Ali, no madeiro, Jesus, o Cordeiro de Deus, entregou sua vida, cumprindo a profecia que já ressoava desde os tempos antigos. A morte de Jesus, na cruz, não foi o fim, mas o ápice do plano divino de salvação. Seu sangue, derramado em favor de todos, rompeu as barreiras entre o divino e o humano, inaugurando uma nova era de graça e misericórdia. Este ato supremo não apenas reinterpreta a Páscoa, mas a transcende. O sacrifício de Jesus, que havia sido predito e aguardado, cumpre a antiga promessa de libertação. Assim como os hebreus foram poupados pelo sangue do Cordeiro, nós somos libertados pelo sangue do Filho de Deus. O sangue derramado na cruz simboliza uma mudança radical. A libertação não se restringe mais à libertação física da escravidão, mas se estende à libertação espiritual, prometendo vida eterna àqueles que creem. Assim, a Páscoa assume um novo significado. O que começou como um sinal de proteção e libertação para um povo escravizado evoluiu para o símbolo supremo do amor divino e da redenção eterna. A mensagem de Jesus ressoa até hoje, lembrando-nos que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da esperança e da renovação nunca se extingue. Em cada detalhe, do pão partido, do cálice erguido, do sangue derramado, encontramos a promessa de uma aliança eterna. A Páscoa, portanto, não é apenas um rito comemorativo, é o testemunho vivo de um sacrifício que transcende o tempo e transforma vidas. O cumprimento da profecia em Cristo nos convida a reavaliar nossa própria jornada, a buscar uma renovação que nos liberte de todas as amarras, e a viver na certeza de que a graça divina se estende a todos que creem. Esta abordagem busca não só narrar a história do sacrifício de Cristo, mas também criar uma ponte emocional e simbólica entre a tradição pascal judaica e o novo significado que se revela com a morte e ressurreição de Jesus. A estrutura visual e sonora está pensada para envolver o espectador, permitindo que a profundidade dos acontecimentos se manifeste tanto na narrativa quanto na estética. A transição cuidadosa, que parte da tensão da última ceia até a redenção encontrada na cruz, enfatiza que cada elemento, o pão, o vinho, o sangue, não é apenas um símbolo isolado, mas parte de um todo que se completa na mensagem do amor e da salvação oferecida por Cristo. Essa nova dimensão da Páscoa torna-se, assim, um convite para que todos reflitam sobre a essência da libertação, uma libertação que vai muito além do físico e alcança a alma, proporcionando a esperança de uma vida transformada e de uma nova aliança com o divino. A narrativa não só avança cronologicamente, mas também aprofunda o significado da Páscoa, conectando os eventos do Antigo Testamento com a realização plena da promessa divina em Cristo. Este elo entre o passado e o presente ressalta a continuidade da fé e da esperança, inspirando o público a buscar, em sua própria caminhada, a liberdade que transcende todas as barreiras. No terceiro dia, quando a tristeza e a dúvida se misturavam com a esperança tênue, algo inexplicável e glorioso acontecia. O túmulo, antes símbolo do fim, agora era a porta aberta para uma nova realidade, a vitória da vida sobre a morte. A ressurreição de Jesus não era apenas o retorno de um homem à vida, era a manifestação da promessa de redenção, um sinal eterno de que o amor divino é mais forte do que qualquer sombra. Para muitos, a dúvida era natural, mas naquele instante,
cada coração começava a entender que algo sobrenatural se fazia presente, uma luz que não podia ser contida pela escuridão da morte. Assim como o sol se ergue a cada manhã, eu vos trago a nova aurora da esperança. Minha ressurreição é a certeza de que, em cada fim, existe um recomeço. Este milagre é o ápice da mensagem pascal, a certeza de que a morte não tem a última palavra, e que o amor e a fé podem transformar até o mais sombrio dos destinos. Cada momento da jornada de Jesus, desde o sacrifício supremo até a vitória sobre a morte, era um convite para todos nós renascermos. A ressurreição simboliza que, mesmo quando tudo parece perdido, a luz da esperança se manifesta, transformando a dor em vida. Se Ele está vivo, então nossas vidas jamais serão as mesmas. Essa vitória é um chamado para que deixemos para trás o medo e abracemos a luz que Ele nos oferece. A ressurreição não é somente um evento do passado, ela reverbera na vida de cada um de nós. É o lembrete de que a fé pode quebrar as correntes da desesperança, abrindo espaço para um recomeço verdadeiro e profundo. Hoje, celebramos a Páscoa não apenas como uma memória histórica, mas como a promessa viva de que a renovação é possível. Cada ato de amor, cada gesto de compaixão, torna-se parte desse ciclo eterno de renascimento. Que o milagre da ressurreição nos inspire a superar nossos medos, a transformar nossas vidas e a carregar essa luz para todos os cantos do mundo. Pois, assim como o sol nasce para renovar a vida a cada dia, a esperança divina se renova em cada um de nós, tornando a promessa da Páscoa uma realidade eterna. Após a vitória sobre a morte, a mensagem da ressurreição não ficou confinada a um único instante ou lugar. Em cada coração que se inflamava com a esperança, nascia a semente de uma nova aliança, uma promessa que se espalharia e transformaria o mundo. Os primeiros seguidores de Jesus, imbuídos do poder da renovação, partiram em jornadas que os levariam por caminhos desafiadores. Carregavam consigo não apenas as memórias do sofrimento e da glória, mas o chamado para serem mensageiros de uma nova realidade. Não se trata apenas de um homem que venceu a morte, mas de uma verdade que liberta. A ressurreição de Jesus é a prova de que a vida pode renascer, mesmo quando tudo parece perdido. Cada relato, cada testemunho, ajudava a cimentar a fé emergente. A comunidade que se formava transcendia barreiras, culturais, sociais e até mesmo religiosas, unindo pessoas em torno de um ideal maior, a libertação da escuridão pelo poder da luz. Com coragem e convicção, os discípulos transformaram ruas silenciosas em testemunhos vivos de uma fé renovada. Cada palavra proferida, cada gesto de compaixão, ecoava a promessa de uma nova aliança selada pelo sacrifício e pela ressurreição. Mas a jornada não foi isenta de desafios. A nova fé, nascida do encontro com o divino, enfrentava resistência e perseguição. Ainda assim, o fervor dos seguidores jamais se abateu, a esperança, forjada na chama da ressurreição, transformava o medo em coragem. A luz que recebemos não pode ser escondida. Mesmo nas sombras da adversidade, devemos levar adiante essa mensagem, para que cada alma encontre a redenção e a paz que nos foi prometida. À medida que a nova aliança se firmava, a mensagem da Páscoa se expandia para além das fronteiras da Judéia. Missionários e pregadores atravessavam desertos e montanhas, levando consigo o testemunho de um amor que vencera até a morte, um amor que se tornaria o alicerce de uma fé global. A nova aliança, baseada no sacrifício e na ressurreição, transformou não só a espiritualidade, mas também a própria forma de viver em comunidade. Os ensinamentos de Jesus inspiravam gestos de solidariedade, a busca por justiça e a construção de um mundo onde o amor e a compaixão fossem a base das relações humanas. Em cada canto do antigo mundo, a semente plantada naquele jardim ressoava. Pequenas comunidades floresciam, e, com o tempo, os ensinamentos da ressurreição se transformaram em uma tradição que ultrapassava gerações, um legado vivo de esperança, fé e renovação. Hoje, celebramos essa jornada como a verdadeira essência da Páscoa, não apenas como um evento histórico, mas como a eterna promessa de que, mesmo diante das maiores adversidades, a vida se renova e a esperança prevalece. A nova aliança que nasceu do sacrifício e da ressurreição de Jesus ecoa em cada ato de amor, em cada gesto de compaixão. É um convite para que, independentemente das circunstâncias, possamos abraçar a luz que nos foi revelada e transformar o nosso mundo com a mesma fé e determinação dos primeiros seguidores.
que a mensagem da Páscoa, com sua profundidade e universalidade, nos inspira a continuar essa jornada de transformação, celebrando a nova aliança que nos une e nos fortalece. Pois, em cada coração que se abre para a fé, a promessa de uma vida renovada se torna realidade, iluminando o caminho para um amanhã de paz e amor. Das areias do deserto às metrópoles pulsantes, a mensagem da Páscoa atravessa os séculos, reinventando-se e ganhando novos contornos sem jamais perder sua essência. Hoje, ela é a ponte que une o passado ancestral à esperança do futuro. Mais do que uma recordação de um sacrifício milenar, a Páscoa é um convite à transformação. É a certeza de que, mesmo diante dos desafios do presente, cada gesto de amor e solidariedade pode iluminar o caminho para um recomeço. Para nós, a Páscoa sempre foi mais do que um ritual. É a renovação da esperança, a lembrança de que podemos transformar a realidade através do amor e da união. Nas escolas, universidades e centros de convivência, a história da Páscoa é ensinada como um legado que transcende religiões e culturas. Ela nos relembra que a renovação começa no coração e se espalha em cada ação que promove justiça, paz e fraternidade. Em cada canto do planeta, a Páscoa se adapta, dialogando com a cultura local e se transformando em um símbolo universal da resiliência humana. Das procissões em pequenas vilas europeias às celebrações vibrantes nas metrópoles da América Latina, a essência da Páscoa continua a inspirar a todos nós. Quando me sinto perdida, lembro que a Páscoa é a prova de que, mesmo depois do maior desafio, sempre há uma nova chance de recomeço. É como se a luz da esperança se renovasse em cada amanhecer. Eu vivi muitas Páscoas, e sempre acreditei que essa data traz consigo a magia da renovação. A fé nos ensina que, independentemente das adversidades, podemos encontrar a força para transformar nossa realidade. Hoje, a Páscoa também é a celebração das conquistas sociais e da busca por um mundo mais justo. Em cada ato de solidariedade, seja no acolhimento de um vizinho, no apoio a uma causa ou na construção de uma comunidade mais inclusiva, a mensagem de renovação se manifesta de forma concreta. Mesmo em tempos de incerteza, quando as divisões parecem se aprofundar, a Páscoa nos lembra que a esperança é a força que nos une. É o convite para olharmos além das diferenças e construirmos, juntos, pontes que nos aproximem em direção a um futuro de paz e fraternidade. Das palavras contadas ao redor de uma mesa às ações que transformam comunidades, a herança da Páscoa se perpétua. Ela nos ensina que cada dia é uma nova oportunidade para renascer, para perdoar, para amar e para lutar por um mundo melhor. A Páscoa, com sua mensagem de sacrifício, ressurreição e nova aliança, transcende o tempo e a cultura. Ela é a prova de que, mesmo diante dos maiores desafios, a esperança pode florescer e transformar realidades. Que possamos, em cada gesto e em cada palavra, viver essa herança de renovação, construindo um mundo onde a fé e a compaixão sejam os alicerces de um futuro luminoso e solidário. À medida que atravessamos os séculos, a mensagem da Páscoa continua a reverberar nos corações e nas ações de milhões de pessoas. Mas o legado que essa celebração construiu vai além do sacrifício, da ressurreição e da nova aliança. Ele se transforma, se adapta e se projeta para os desafios do futuro, convidando-nos a construir um mundo onde a esperança, a justiça e o amor sejam pilares fundamentais. O legado da Páscoa é uma herança viva. É a lembrança de que, mesmo diante das incertezas do mundo contemporâneo, a capacidade de recomeçar e transformar está ao alcance de todos. Seja na luta contra as desigualdades sociais, na preservação do meio ambiente ou na busca incessante por paz e diálogo, a mensagem da renovação permanece atual e urgente. Quando estudamos a Páscoa, percebemos que não estamos apenas rememorando um acontecimento histórico. Estamos nos conectando a uma tradição que ensina a resiliência, compaixão e o poder transformador do perdão. Essa mensagem é atemporal e nos convida a refletir sobre como podemos, individual e coletivamente, promover mudanças positivas. Em cada gesto de solidariedade, em cada ação de cuidado com o próximo, a essência da Páscoa se manifesta. Hoje, a mensagem que antes ecoava pelos corredores de templos e ruas antigas se expande para as redes sociais, para os centros comunitários e para os espaços de inovação, lugares onde o espírito de renovação se traduz em atitudes concretas. Para mim,
A Páscoa é mais do que um dia de celebração, é um convite para repensar nossas atitudes e trabalhar por um futuro em que todos tenham acesso à dignidade e oportunidades. Essa herança nos inspira a lutar contra as injustiças e a construir pontes onde antes havia muros. Não podemos ignorar os desafios do nosso tempo. Crises ambientais, conflitos e disparidades sociais exigem respostas que sejam, ao mesmo tempo, criativas e fundamentadas na ética. O legado da Páscoa, com seu forte componente de renovação, nos ensina que cada dificuldade pode ser superada quando a esperança se alia ao esforço coletivo. Acreditamos que a mensagem da Páscoa não é apenas sobre relembrar o passado, mas sobre inspirar o presente e moldar o futuro. Cada ação de amor e cada passo rumo à justiça é um reflexo dessa herança de fé e renovação. Juntos, podemos transformar os desafios de hoje em oportunidades para um mundo mais humano e solidário. O legado da Páscoa é, em última análise, a expressão de uma esperança que não se abala diante das adversidades. É a afirmação de que, independentemente das circunstâncias, cada novo dia traz consigo a possibilidade de recomeços. Essa mensagem, que atravessa as eras, nos lembra que o poder da fé e do amor transforma vidas, comunidades, por fim, o mundo. Assim, enquanto celebramos a Páscoa e sua herança de sacrifício, ressurreição e nova aliança, somos também chamados a abraçar o legado que ela nos transmite, o compromisso com a transformação e a construção de um futuro onde a esperança e a justiça prevaleçam. Que possamos, em cada escolha e em cada ato de amor, manter viva a chama dessa mensagem, perpetuando um ciclo de renovação que ilumina não apenas nossos dias, mas também o caminho para um amanhã mais justo e fraterno. Depois de atravessarmos os tempos, das raízes do Antigo Testamento à vivência contemporânea da fé, a Páscoa se revela como uma jornada que transcende gerações e culturas. Esta é a nossa história, uma narrativa de sacrifício, redenção, renovação e, acima de tudo, de esperança. Desde o primeiro sacrifício no Egito, passando pelo cumprimento profético na vida e morte de Jesus, até a propagação de uma mensagem que hoje ultrapassa barreiras geográficas e culturais, a Páscoa tem sido, e sempre será, um marco de renovação e transformação. Cada capítulo desta narrativa nos mostrou que a verdadeira essência da Páscoa não reside apenas em rituais ou símbolos, mas no compromisso pessoal e coletivo com a mudança. Seja através do sacrifício que liberta, da ressurreição que ilumina ou da nova aliança que une, há um convite permanente para repensarmos nossas atitudes e nosso papel no mundo. A mensagem da Páscoa é um lembrete de que, mesmo diante da escuridão, a luz sempre encontra uma forma de emergir. Cada ato de compaixão, cada gesto de solidariedade, é como um pequeno recomeço, capaz de transformar a realidade e construir pontes onde antes havia muros. Neste ponto de nossa jornada, é fundamental refletir sobre o legado que herdamos e o futuro que desejamos construir. A Páscoa, em sua essência, nos chama a ser agentes de transformação, a olhar para além do presente e imaginar um mundo mais justo, mais humano e repleto de amor. Eu aprendi que cada pequeno ato de bondade é um reflexo do sacrifício que nos foi legado. Quando ajudamos nosso próximo, estamos, de certa forma, fazendo a própria ressurreição acontecer em nossas comunidades. Ao ensinar a história da Páscoa, eu não falo apenas de um evento do passado, mas de uma filosofia de vida. Meus alunos aprendem que a renovação começa no coração e que cada desafio pode ser superado com fé e perseverança. Enquanto refletimos sobre os desafios que o mundo moderno impõe, desigualdades, crises ambientais, conflitos sociais, encontramos na história da Páscoa a inspiração para agir. Cada capítulo que vivemos nos recorda que a transformação é um processo contínuo e que a esperança é o combustível necessário para impulsionar essa mudança. Convidamos você, que acompanhou esta jornada, a refletir sobre o seu papel nessa história. A Páscoa nos ensina que a mudança começa com cada um de nós, com a coragem de perdoar, de recomeçar e de agir em favor do bem comum. É um convite para transformar a nossa própria vida e, por consequência, o mundo ao nosso redor. Hoje, enquanto celebramos a herança milenar da Páscoa, reconhecemos que seu legado é, acima de tudo, um compromisso com a renovação. Um compromisso que se faz presente em cada gesto de amor, em cada palavra de encorajamento e em cada desafio superado com fé. Que esta jornada, marcada pelo sacrifício, pela ressurreição, pela nova aliança e pela constante renovação, inspire cada um de nós a seguir em frente.
Que possamos carregar em nossos corações a certeza de que, independentemente dos obstáculos, a esperança é a força que nos impulsiona para um amanhã melhor. A Páscoa é, e sempre será, uma celebração da vida e da possibilidade de recomeços. Que possamos, com coragem e determinação, transformar os desafios em oportunidades e manter viva a chama da esperança em nossos corações. Pois, assim como o ciclo da natureza se renova a cada estação, nós também temos a chance, e o dever, de construir um futuro onde o amor, a justiça e a paz sejam os verdadeiros protagonistas de nossa história. Após termos percorrido os caminhos que remontam às origens da Páscoa e desvendado seus múltiplos significados, desde os rituais do Antigo Testamento até as manifestações contemporâneas de fé e esperança, chegamos a um momento de reflexão. Este epílogo é um convite para que cada um de nós internalize as lições dessa jornada, transformando-as em ações que iluminem o presente e semeiem um futuro repleto de renovação. A narrativa da Páscoa é muito mais que a recordação de um sacrifício ou a celebração de uma ressurreição. Ela é a prova viva de que, mesmo nas horas mais sombrias, a esperança pode renascer. Cada cena, cada símbolo, o pão sem fermento, o cálice do novo pacto, a pedra rolada do túmulo, nos desafia a acreditar que a transformação começa no interior de cada ser. Hoje, somos chamados a ser agentes dessa renovação. Assim como os discípulos que, movidos pela fé, atravessaram desertos e superaram perseguições, nós também temos a oportunidade de transformar o mundo ao nosso redor. A verdadeira essência da Páscoa se manifesta em cada gesto de compaixão, em cada ato de solidariedade que rompe as barreiras do ego e acolhe o próximo. Quando nos engajamos em ajudar o outro, quando dedicamos tempo e amor para transformar a realidade da nossa comunidade, sentimos que estamos fazendo a nossa própria ressurreição. Cada pequeno ato tem o poder de renovar a esperança e criar um ciclo virtuoso de mudanças. Esta jornada não termina aqui. O legado da Páscoa é um chamado permanente à ação, um convite para que, diante dos desafios da desigualdade, da injustiça e das crises ambientais, possamos encontrar, em nosso interior, a força para recomeçar e construir pontes onde antes havia muros. Relembrar a história da Páscoa é, antes de tudo, lembrar que a mudança é possível. Que a fé, quando vivida na prática, tem o poder de transformar realidades. Que o sacrifício e a ressurreição, símbolos de dor e redenção, se traduzem em um convite para que cada um de nós abrace o desafio de ser luz na escuridão. A cada passo que damos, a cada ação de amor que praticamos, estamos escrevendo novos capítulos dessa história que é, de fato, nossa. Uma história que une o passado ao presente e que, se vivida com autenticidade, pode transformar o futuro. Que possamos carregar conosco a lembrança de que, mesmo diante das maiores adversidades, a esperança é o farol que nos guia. Que o exemplo de sacrifício e renovação que a Páscoa nos legou inspire cada gesto, cada palavra e cada escolha em nossa vida. Pois, assim como a natureza se renova a cada estação, nós também temos a oportunidade diária de recomeçar, de perdoar e de amar. Encerramos esta jornada com um convite sincero, que a mensagem da Páscoa, em toda a sua profundidade e beleza, não seja apenas uma recordação de tempos passados, mas uma inspiração viva para que possamos, a cada dia, transformar nosso mundo com amor, justiça e compaixão. Que a chama da esperança que acendemos hoje continue a brilhar intensamente em nossos corações, guiando-nos rumo a um amanhã mais luminoso e repleto de possibilidades.